Olá, hoje o recado é direto. O rombo no INSS chegou a bilhões e quem vai pagar a conta é você, de novo. Enquanto os responsáveis seguem soltos, o governo já admite que vai usar o seu dinheiro, o dinheiro público, para ressarcir as vítimas. Mas que loucura é essa? Roubaram do povo e agora vão tirar do povo de novo para consertar. Que absurdo é esse, papai? É ou não é um tapa na cara da sociedade? Até os aposentados e pensionistas terão de pagar de novo para cobrir o rombo dos ladrões que levaram o dinheiro deles. Eles terão de desembolsar mais dinheiro e ainda vão achar que é o governo quem está dando para eles. Olha que conversa! Estão arrumando uma forma de enganar o povo e fazer com que o povo acredite que o governo devolveu o dinheiro que foi roubado dele. Só que o governo não tem dinheiro, entendeu? O dinheiro é do povo, que foi usurpado. E quem está pagando esta conta não é quem devia. O dinheiro que foi roubado não voltou para os cofres públicos. Os caras gastaram e jogaram lá fora. Se o governo continuar agindo assim, os ladrões agradecem muito e ficam rindo da cara do brasileiro e aproveitando os 90 mil bilhões, né? Bilhões com B maiúsculo, que levaram na surdina. Esse é o governo que a esquerda colocou no poder. O programa de hoje está bem afiado e começa agora. E a gente vai escancarar essa vergonha. É logo depois do recado de nosso apoiador, que tem um produto bem legal para quem sofre de dores pelo corpo e resolve mesmo. Se liga aí que eu volto logo depois. Até já. Eu que tenho problema de ombros, tenho problema de coluna, tenho artrose, né? E eu tomei vários medicamentos e não senti o efeito que o articular que ele fez para mim. Muito bom, tá me ajudando muito, não sinto dores que nem eu sentia. Ele é um remédio muito bom, eu indico ele porque eu tô sentindo o efeito dele resolver na minha vida. Para mim é de grande avalia, eu tô passando aqui para te agradecer, obrigado pelo articular. Olá, Paulo! É com grande alegria que eu venho aqui trazer para o nosso telespectador o melhor produto ortopédico do Brasil. E você acabou de ouvir, né? Mais um testemunho, mais um depoimento, uma prova real de que o articular que resolve e resolve rápido o problema das dores. Gente, é terrível nós trabalharmos com dor. É pior ainda a gente se acostumar com a dor, porque a dor desanima, a dor deixa a gente para baixo, a dor incapacita e a dor, ela acaba limitando, né? Então, para quem sofre com dor é terrível. E muitas das vezes nós vamos tentar acabar com a dor comprando medicações. Vai na farmácia, compra um anti-inflamatório, um analgésico, né, um relaxante muscular. Porém, a gente sabe que química, infelizmente, não resolve. A química, ela simplesmente vai te anestesiar, o efeito vai acabar e a dor volta de novo, sem contar que, como toda química, o organismo ele se acostuma, o organismo ele se vicia e aí logo o efeito já não é mais o mesmo. É por isso que às vezes a gente compra um remédio e na outra semana compra o mesmo remédio, mas não faz mesmo efeito. Então, gente, se você tem dor e tá gastando muito dinheiro com remédio farmácia, você precisa virar a sua chave. Você precisa conhecer o articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com as dores já a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, é um produto real e esse produto ele tem essa eficácia comprovada. Por quê? Porque ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, se você tem dor crônica e a dor não passa de jeito nenhum, Andrei, já fiz de tudo que eu podia fazer e a dor não passa. Mas eu garanto pra você que na primeira semana de uso você vai se libertar dessa dor. Mas olha, tudo precisa da sua atitude. Não dá pra ficar procrastinando, não dá pra ficar pedindo ajuda do céu. Se você quer resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. E a atitude eu vou te ajudar a tomar agora. Se você tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação, então já vai ligando agora. Porque hoje, somente para os 500 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial,
80% de desconto, mas é só para os 500 primeiros. Então, gente, aproveita e ligue agora. O telefone é esse aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Então, gente, não perca essa oportunidade. Pela quantidade de pessoas que nos assistem, vai acabar muito rápido. Então, é a sua chance, é a sua oportunidade para você mudar de vida, voltar a trabalhar, voltar a ter um dia a dia saudável, porque ninguém merece conviver com a dor e aceitar isso para sua vida, né? Então, ligue agora, peça o seu articular que receba em casa o melhor produto ortopédico do Brasil. 0800 591 4391. Tem também a opção de você chamar a gente pelo WhatsApp. Você adicionando esse número no seu Zap, você chama a gente e um especialista vai te atender, vai acompanhar o seu tratamento e com certeza você será o próximo, a próxima a contar o seu depoimento, o seu testemunho aqui com a gente. Então ligue e peça o seu 0800 591 4391. E para finalizar, Paulo, ligou agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras de fabricação própria, pomada diurna, pomada noturna, recebe também um aparelho de massagem profissional para poder te ajudar a tirar os nódulos. E olha, você ligando agora, ainda leva para casa de presente uma Alexa de última geração. Gente, Alexa é tudo de bom. Dá para ouvir música, dá para automatizar a casa, ligar a televisão, desligar, ligar ar-condicionado, abrir cortina, tudo pela Alexa de forma digital. É só você ligar, fazer o pedido. E tudo isso é presente. Então aproveite. 0800 591 4391, Paulo. Ei, já estamos de volta e olha só. Até parece que o Brasil não tem problemas sérios. Não é verdade? Gente condenada a longos anos de cadeia esperando por uma anistia para poder ver os filhos novamente. E o presidente da Câmara Federal dando prioridade, urgência a outros projetos sem a menor importância. O Brasil sendo roubado na cara dura, com aposentados e pensionistas vendo suas economias escorrendo pelos dedos, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, preocupado em aumentar o número de parlamentares na casa. Não há nenhuma manifestação por parte dos dois, tanto do presidente da Câmara quanto do Senado, a respeito do escândalo do INSS e dos empréstimos consignados. Nada. O Judiciário deu prazo até o final de junho para que os deputados resolvam essa questão do número de representantes dos estados, mas não se manifestou nem mesmo uma notinha sequer para as jornalistas de sempre, as porta-vozes, falando desse escândalo que está derrubando a República Brasileira. Absolutamente nada. Já tanto o Judiciário quanto Hugo Mota só dão prioridade agora para esse projeto, PLP 177 de 2023. Nós vamos falar sobre ele. Esse projeto que pretende aumentar o número de deputados federais para 527 parlamentares está gerando revolta até dentro da própria Câmara. A proposta relatada por Damião Feliciano quer criar 14 novas cadeiras sob a justificativa de preservar a representatividade de estados que perderam população, segundo o censo de 2022. Mas, na prática, o que se vê é uma tentativa de burlar a redistribuição proporcional determinada pelo STF. Para o deputado Bibo Nunes, a medida é um absurdo completo. Segundo ele, trata-se de um tapa na cara do povo brasileiro. Em vez de corrigir distorções, a proposta tenta empurrar mais cargos públicos, mais gastos e mais privilégios, sem tocar no problema real, o inchaço da máquina e o desrespeito à proporcionalidade populacional. E os números não mentem. Cada deputado federal custa hoje, em média, R$ 273 mil por mês. Se o projeto for aprovado, o contribuinte terá que bancar mais de R$ 46 milhões por ano. Tudo isso para acomodar interesses políticos e não povo, entendeu? O tribunal mais alto do país já deixou claro.
O Congresso tem até 30 de junho de 2025 para revisar a distribuição de cadeiras, com base nos dados do censo. Mas o que era para ser uma correção virou um plano silencioso para aumentar a boquinha nervosa de aliados, mesmo em estados onde a população encolheu. Enquanto isso, os brasileiros enfrentam filas no SUS, violência crescente e uma economia inteiramente fragilizada, se não destruída. E Brasília pensa em contratar mais 14 deputados. Para quê? Para representar quem? E é com o deputado Bibo Nunes que a gente vai conversar agora. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber que tipo de problema, a mais do que esse que nós comentamos, ou até mesmo esses problemas, o senhor vê nesse projeto. Como é que o senhor vê essa situação? Seja bem-vindo, deputado. Legal, Paulo. O que acontece é mais um absurdo. Não sabem perder, só querem ganhar, ganhar, ganhar. A lei diz que o Brasil tem 503 deputados divididos nos estados. Se um estado perde população, baixa a representatividade. Se ganha população, aumenta a representatividade. É simples, é lógico. 7 estados ganhariam mais deputados e 7 estados perderiam mais deputados. O meu estado, Rio Grande do Sul, nós temos sim 31 deputados e baixaríamos para 29 deputados. Eu sou totalmente favorável a que baixe os deputados. Por quê? É representatividade. Rio Grande do Sul baixou a população, Santa Catarina aumentou a população. Rio Grande do Sul perde 2, Santa Catarina ganha 4. Agora, como é que chega a essa ganância, essa vontade de só ganhar, ganhar, ganhar? Então, seguindo essa lógica, só aumenta a população e aumenta os deputados para quem aumenta, e quem baixa a população não baixa nunca. Significa o quê? Todo censo estaremos aumentando o número de deputados. Não tem lógica isso. O que precisamos fazer, então? Que se cumpra a lei. Simplesmente isto. Eu, de minha parte, não tenho porquê. Mas partiu da Dani Cunha, que ela é carioca. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o estado que mais vai perder deputados. Vai perder 4 parlamentares. Por quê? Baixou a população. O que eu não entendo, porque o maior polo turístico do Brasil no exterior de estrangeiros é o Rio, e o maior polo turístico do Brasil no endoturismo, turismo interno, também é o Rio de Janeiro. Então, as pessoas amam o Rio de Janeiro e param de morar lá, saem do Rio de Janeiro. Não entendo isso aí. Mas a verdade é que o Rio de Janeiro perderia 4 deputados, o Rio Grande do Sul 2, Piauí 2, Paraíba 2, Bahia 2, Pernambuco 1 e Alagoas 1. Quem ganharia deputados na atual conjuntura de 503 deputados? Quem ganharia? Santa Catarina 4, Pará 4, Amazonas 2, Ceará, Goiás, Minas e Mato Grosso, cada um ganharia 1. Aí, essa de tentar manter o que já tem e aí aumentar para os que têm direito e fazer com que quem teria que perder não perdesse, é um absurdo. Isso é contra a lei, é um casuísmo, é aquela de só quero ganhar, ganhar, e não se adapta à lei sequer, porque o Brasil precisa 513 parlamentares, que é o suficiente. É o suficiente. Então, o Estado ganhou aqui, outro perdeu ali, mantém os 513, mas agora querem aumentar 14 parlamentares a mais. 14. Tem que fazer 14 novos gabinetes, que não tem gabinete para todos. E digo mais, poucos sabem, no plenário da Casa, hoje, se todos os deputados fossem ao plenário, mais de 120 ficariam em pé, porque não tem lugar nem para os 513 sentarem hoje. Nem isso tem. Para ver que o absurdo é total e geral. Então, querem aumentar, anexo novo, como o pai, o Eduardo Cunha, que é o pai da proponente aí, que é a Dani Cunha, queria fazer o anexo 5, até a Shopping Center queria aqui na Câmara Federal fazer isso, né? Então, esses absurdos eu não concordo. E o pior, Paulo, o que eu sei é que esse projeto irá passar. Irá passar, devemos votar a urgência hoje e talvez também votar o projeto hoje. Porque quando eles vêm assim,
já vem sabendo. Porque nós, da oposição, PL, mais alguns parlamentares de algum partido, nós chegamos normalmente, quando é uma votação de disputa, chegamos aí a 130 votos, 140, raríssimas vezes, raríssimas. Então, nossa chance de combater é mínima, é mínima. Mas vamos à tribuna, eu vou estar defendendo, dizendo do grande absurdo, do crédito que ficará maior ainda da classe política, em apoiar esse absurdo. Porque 513 parlamentares é suficiente. Saber perder é uma grande vitória. E aqui, no caso, nem é derrota. É simplesmente respeitar a lei, respeitar o que está posto hoje. Então, a cada momento é um casuísmo. E diz o seguinte, aqui, que a cada 4 anos será revisto. Mas como? Não entendo isso, porque o censo é de 10 em 10 anos. Como é que vai estar de 4 em 4 se o censo é de 10 em 10? Está muito errado isso aqui. Está muito errado, não tenho apoio e sou totalmente contrário. Agora, então, veja, o senhor disse o que está errado, mas o que estaria por trás disso verdadeiramente? Porque se não há uma necessidade, tem alguma coisa esquisita, além de pautar um projeto como urgência, sendo que tem outras coisas verdadeiramente mais importantes do que isso, como é, por exemplo, o próprio projeto da anistia. Então, o que está por trás? Evidente. E o que está por trás verdadeiramente disso? O que está nas entrelinhas, deputado, desse projeto? Para mim, o que está por trás, está pela frente também, é o fato da proponente ser uma deputada do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro será o estado que mais parlamentares irá perder. E o Rio de Janeiro não quer perder os 4 parlamentares, portanto, vieram com esta lei aí, que para mim é esdrúxula. Esse é o sentido. Entendi. Não tem outra explicação. E olha só, o que é a falta de atenção, de consideração e prioridade. Ontem, segunda-feira, tivemos uma sessão que ficamos até 11h30 da noite. 11h30 da noite, votando o quê? O famoso Dia da Marielle. Um dia nacional em homenagem aos defensores dos direitos humanos. Até 11h30 da noite não se votou. Qual é a importância disso? E é um projeto totalmente político, totalmente de esquerda, para homenagear a esquerdista, no caso, não tenho nada contra, foi assassinado, é um absurdo, concordo plenamente, mas uma data nacional não pode ter nenhum viés político. E essa data tem um viés totalmente político, porque alguém já ouviu, por acaso, quando falamos em direitos humanos, algum momento defenderem um policial ou família do policial que foi assassinado? Defendem normalmente bandidos. Essa é a realidade. Fazer um dia nacional em homenagem, foi isso que fizemos ontem e não terminou a votação. Vai terminar hoje, enquanto a anistia, que é prioridade, tem aí centenas e centenas de pessoas presas até hoje, que eu considero patriotas, injustiçados, passando por terrorista, golpista, quando não teve um tiro, não teve uma facada, não teve um tanque na rua, não teve um pelotão na rua, não teve eco em nenhuma cidade para dizer que é golpe de Estado. Isso aí daqui a algum tempo falarão, mas que absurdo. O Brasil parou e acreditavam, e a justiça tentando induzir que houve tentativa de golpe de Estado, ou golpe de Estado, sem uma faca na mão, sem um revólver na mão, sem um tanque na rua. Então, esses absurdos, com o tempo, nós colocaremos tudo no seu devido lugar. O Brasil virou um palco circense, deputado. O senhor tem sido uma das vozes, mais firmes contra o aumento do número desses parlamentares. O que o senhor diria para quem tenta vender essa proposta como um avanço democrático, quando na prática o que se vê é mais gasto e menos coerência com o próprio censo? Não, de democrático não tem nada. Essa proposta tem só de casuísmo, só de vantagens. A principal proposta que surgiu do Rio de Janeiro é o estado que mais vai perder 4 parlamentares, que não quer perder os parlamentares. É isso. Só isso. Infelizmente, alguns estão olhando o seu umbigo. Se, meu caso, são 31 deputados. Se baixar para 29, se eu ficar em 29º, 30º, 31º lugar, eu não me elejo. Estão olhando o seu umbigo. Tem que olhar a floresta e não a sua árvore. Pessoas egoístas e de políticos egoístas, egocêntricos, o Brasil não aguenta mais.
Isso é um grande absurdo, não tem nem sala para esses deputados, e repito, se todos os parlamentares que existem hoje forem para o plenário, mais de 20 ficam em pé, porque não tem lugar para todos sentarem. Imaginem gabinetes. Agora, imagine que situação. O presidente da Câmara tratando de um assunto como esse, inclusive dando urgência e deixando pautas importantes como anistia e mais outras coisas que já deveriam estar discutindo, que é o novo encarregado do INSS dizer que a conta pública, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que a conta dessa roubalheira toda será paga com dinheiro público. Então veja, deputado, o dinheiro público foi tirado, usurpado, e agora vão de novo no cofre do dinheiro público tirar e repor aquilo que foi roubado e ainda vão escancarar, tentar convencer o público de que o governo pagou. Isso não tem ninguém falando absolutamente nada a respeito disso. Qual é a sua posição, o seu pensamento sobre isso? INSS é dinheiro público, mas o dinheiro do INSS vai para o aposentado. Eles roubaram do aposentado que recebe o dinheiro público. Isso é aposentadoria. Então, roubaram de pessoas que não tinham condições, os menos privilegiados, 70% dos aposentados, população rural. Pessoas que não são muito esclarecidas, pessoas até com problemas de doença cerebral, coisa assim. Os menos favorecidos foram os que eles mais centralizaram a sua roubalheira. Então, esses seres aí, esses sindicatos, entidades, enfim, quem roubou de aposentado, para mim, são bestas humanas, porque não são seres humanos para roubar de aposentados. Eu digo sempre o seguinte, olha, nascer é, de fato, uma possibilidade. Viver é um risco. E a aposentadoria é uma dádiva. Só que no Brasil, aposentado não é dádiva. É, no caso, uma vida muito difícil, onde se ganha muito pouco e agora é muito roubado, onde o ministro da Previdência saiu, foi afastado porque foi inoperante, ele simplesmente não fez o que teria que fazer quando recebeu a denúncia, e quem ficou no lugar dele, era o segundo que sabia de tudo e também fez nada. Então trocou 6 por meia dúzia e continuará tudo como antes na terra de Abrantes, infelizmente dentro de uma roubalheira em cima dos pobres necessitados aposentados. Deputado Bibo Nunes, muitíssimo obrigado por sua participação hoje aqui conosco. Mais uma vez, o senhor é sempre bem-vindo aqui. Nós gostamos muito, né, dos seus esclarecimentos e pensamentos. Obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço, até a próxima, sucesso. Obrigado, tchau. E agora nós vamos abrir espaço para um novo apoiador. O produto dele é o feno grego, já ouviu falar? Muita gente não conhece, mas ele é responsável por trazer de volta aquele fogo da paixão dos 30 anos de idade, principalmente para os homens. E é natural, olha que legal. Por isso vale a pena a gente prestar atenção nesse recado. Ele pode mudar muita coisa. Preste atenção aí que a gente volta logo na sequência. Até já! Meu amigo Paulo, olha, para você que está acompanhando aqui a programação, presta atenção nesse recado. É exatamente essa informação que tem o poder de te levar para outro nível. E eu quero te perguntar como anda o seu dia a dia, porque só você sabe como você tem acordado, como você tem chegado em casa. E quando a gente fala de estratégia, a tua principal estratégia para trabalhar, para viver bem é o teu corpo. A tua principal ferramenta de trabalho é o teu corpo, é a tua mente. E quando a gente fala a respeito, gente, do feno grego da Top One, é um produto microfocado, ligamentar, que foi desenvolvido exatamente para garantir tudo isso dentro de uma dose com a melhor nanotecnologia. É resultado real. Então já vai ligando 0800 888-0191. Eu quero que você conheça um produto único. Ó, depois dos 30 anos, a testosterona
testosterona cai. E esse hormônio comanda tudo no seu corpo. E aí, quando a gente fala do fenogrego, ele vai estimulando a produção desse hormônio. Então, você acorda mais disposto. Você que trabalha pesado, tem uma explosão de energia, mais vitalidade. Gosta de academia? Ele aumenta a força física, Paulo, e a massa muscular. Além de tudo isso, ele trabalha na circulação. Ele é um vasodilatador. Por quê? Qualquer problema circulatório, qualquer impedimento mínimo na sua circulação enfraquece a ereção. E aonde não chega sangue, não tem vida. E quando a gente fala a respeito do fenogrego, ele entende tudo isso e trabalha a vascularização do órgão, garantindo essa circulação. Isso vai trazer mais desempenho, mais força e rigidez, principalmente você que é diabético, você que tem colesterol, pressão alta, mesmo com a medicação em dia, isso também tem papel fundamental no seu desempenho. E o fenogrego trabalha tudo isso. Até você que anda estressado, cansado, às vezes não imagina, mas essas situações também contribuem para a ejaculação rápida e uma série de problemas. E o fenogrego é um tratamento. Enquanto ele vai aumentando o prazer, a potência, ele vai tratando a resistência. Então você consegue garantir um tempo muito maior e uma duração muito maior, de forma natural. Você consegue ficar firme, ereto, namorar por mais tempo sem falhar. Isso é saúde. Você que tem 20 anos pode ter o fenogrego. Você que tem 40, 50, toma remédio para o coração, para o colesterol, é liberado e é seguro. Liga 0800 888 0191. E é o seguinte, já que eu estou com você aqui hoje, Paulo, eu vou liberar para você que está acompanhando a programação 70% de desconto. Desconto garantido para você porque é direto da fábrica da Top One para sua casa. Não tem intermediário, não tem farmacinha. Segundo, você vai receber de presente um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente cheio de função e também a academia do melhor amigo. É um presente especial que trabalha o fortalecimento muscular e a rigidez. E dura a vida toda, viu? A caixinha é sigilosa e ainda tem atendimento personalizado. Não seja tímido, liga porque o teu corpo é a tua principal ferramenta de trabalho. E se você quer muito mais, quer subir de nível, liga 0800 888 0191. É o fenogrego da Top One, Paulo. Já estamos de volta. Agora há pouco a gente estava falando dessa situação do INSS com o deputado Bibo Nunes. Agora, a vergonha da vez. Sobre isso, o novo presidente do INSS, o senhor chamado Gilberto Waller Jr., que é esse que você está vendo aí, já chegou avisando: quem vai pagar a conta dos bilhões de reais roubados do INSS são os cofres públicos. Ou seja, eu, você e o povo brasileiro inteiro, papai. É isso mesmo. O Estado foi saqueado, as fraudes correram soltas e agora, em vez de ir atrás dos culpados, bloquear bens, confiscar patrimônios, punir os responsáveis com o próprio bolso, o governo já admite que vai meter a mão no dinheiro público de novo para devolver o que foi roubado. E é tudo muito automático. Como ele mesmo disse, o ressarcimento aos aposentados e pensionistas vai cair direto na conta. Mas quem vai bancar isso? Você, que paga imposto até no feijão. A conta do rombo bilionário vai sair dos nossos bolsos. Roubam bilhões, fazem pose de indignados e, no fim das contas, sobra para quem? Para o cidadão comum? Para o trabalhador? Para o contribuinte? Que não tem lobby em Brasília? Não dá mais para aceitar isso com naturalidade? Não dá. A máquina pública foi usada para roubar. O sistema falhou de cima a baixo. E agora o governo tem a cara de pau de dizer que o prejuízo vai ser socializado. O que você e eu temos a ver com isso? Na Lava Jato, pelo menos, os caras devolveram parte do dinheiro. Mas até isso foi cancelado pelo tribunal. A Odebrecht, você viu, foi perdoada de pagar multas bilionárias. Agora querem roubar o brasileiro que ainda não se aposentou. Alfredo Bessoff, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Essa foi demais, hein? Os caras roubaram quase 100 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas
entre desvios e empréstimos consignados, quase 100 bilhões até o momento, e agora, na cara dura, querem roubar mais. Querem colocar a conta para todos os brasileiros pagarem, sendo que nenhum de nós teve absolutamente nada a ver com isso. Isso é roubar o brasileiro de novo, inclusive os próprios aposentados e pensionistas, porque o dinheiro deles também vem dos cofres públicos. Envolve o deles também, ou seja, os caras vão repetir o roubo de novo. Alfredo, o que é isso? Seja bem-vindo. Salve, salve, Paulo. Um abraço aos nossos espectadores. A gente precisa ter um cuidado, um controle muito grande, Paulo, para manifestar certas opiniões e para expressar certos sentimentos. Porque, na verdade, o que a gente percebe, Paulo, é que nós somos tratados apenas e tão somente como otários. Nós não passamos de otários. Eles riem da nossa cara, eles tripudiam em cima de nós, eles vilipendiam os nossos sonhos. Podem ter certeza, o buraco será muito maior, Paulo. Esse buraco, ele vai chegar a 200 bilhões, pode ter certeza. Porque você tem mais a questão de precatórios, você tem tantas coisas que não estão explicadas. E vai ficar tudo por isso mesmo. Porque o povo brasileiro aparentemente perdeu a capacidade de se indignar. Não é caso para se criar uma CPI. Não precisa mais criar CPI. É perda de tempo, tem que julgar e botar na cadeia. O que eu vejo são pessoas com o DNA e a predisposição de destruírem o povo brasileiro. Esses 90, que já seria um absurdo, mas que tudo indica, Paulo, chegará a algo como 200 bilhões, Paulo. Cobra, pode me cobrar depois. As pessoas não têm noção. É um governo totalmente sem controle. Nada funciona. Esses cuidados biométricos, que eles querem tanto que a gente acredite em certas circunstâncias e na sua valoração em determinados momentos críticos da nossa sociedade, observe, não serviram para nada. Como é que eles fizeram os empréstimos mesmo tendo a questão da biometria? Como é que eles conseguiram burlar o sistema? Quem eles querem enganar? Lembremos-nos sempre, Paulo, governo não tem dinheiro. Nenhum governo tem dinheiro. E governo, quando tem dinheiro, é apenas para gerar inflação, quando o governo imprime, emite dinheiro. Quem tem dinheiro é o povo. Esse povo que é vilipendiado o tempo todo. Paulo, eu sei de histórias assustadoras de pessoas que tiveram 90, 150 reais. As pessoas não têm noção do que representa 90, 150 reais na vida de um cidadão. É uma caixa de remédios, é mais comida. Muitos desses aposentados sustentam netos, pagam estudo de netos, pagam creche de netos, pagam plano de saúde de netos. O que nós estamos observando, Paulo, é o desrespeito total do Estado anárquico que nós vivemos em cima do povo. E podem ter certeza que, além de imporem a cobrança para a sociedade, Paulo, haverá mais dois fatores. Haverá o aumento na idade da aposentadoria. O grande problema, o grande desafio para eles já não é mais admitir a bandalheira, já não é mais admitir os problemas. O que eles estão buscando agora é uma forma de jogar isso no colo do Bolsonaro, sendo que durante o governo Bolsonaro foram emitidas medidas provisórias que foram deturpadas por 19, 20 emendas feitas por deputados da esquerda, deputados do PT, defendendo o papel dos sindicatos. Nós temos que ter muito cuidado, Paulo, porque senão daqui um pouco você será o responsável. Você será o responsável, Paulo, por ter feito
as denúncias, porque agora nós vamos entender claramente a importância que tem para eles, Paulo, o controle das redes sociais. Tudo isso só está vindo à tona, meus amigos, por causa que as redes sociais continuam informando o brasileiro. Não fossem as redes sociais, e nada disso estaria acontecendo para nós. Continuaria a bandalheira. Esse modelo que eles estão fazendo é o mesmo modelo dos mensalões, dos mensalinhos, dos petrolões, petrolinhos. É o mesmo que está acontecendo nesse momento em Itaipu, Paulo. Então, vamos ser francos. O que está acontecendo agora é um retrato de um Brasil macabro, sinistro e que desrespeita as pessoas. Mas também é um retrato claro de que eles precisam silenciar o povo, porque se eles não silenciarem o povo, daqui um pouco o povo desperta, porque não haverá mudança nenhuma. Observem o novo ministro da Previdência, o Volney, ele também está envolvido, ele também é parte. Paulo, vamos falar sobre agora isso. nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos. Olha, Alfredo, você disse que o povo vai acordar, o povo já acordou, porque depois dessa é difícil você ficar com os olhos fechados, tapar o sol com a peneira. Depois dessa, não há como duvidar de que a coisa é ruim, porque até mesmo quem votou, até mesmo quem fez parte disso, acabou de uma forma ou de outra envolvido no processo. Porque, veja, agora vão usar o dinheiro público para pagar isso. Veja bem, o que é isso? Você não tem nada a ver com isso. Você pagou imposto. Pensa aqui, você tem um conjunto aqui, um cesto, aonde está o dinheiro público. Os caras foram lá, meteram a mão nesse cesto e levaram um terço dele, vamos supor assim. Aí agora o governo vem com aquela história. Peraí, nós vamos aqui pegar o que está dentro desse cesto, tira e coloca de novo no mesmo cesto e você fica com a impressão de que o governo pagou, cobriu aquilo que foi roubado. E aqueles 90 bilhões ou 100 bilhões, somando aí com os 9 bilhões de antes, né, do desconto indevido, e mais esses tantos supostamente que podem aparecer, chegando a 200 bilhões, vão para onde? Aonde eles estão? Nós falamos isso ontem. Eles se transformaram em imóveis, dinheiros, depósitos em paraísos fiscais. Esse dinheiro não volta mais, Alfredo. E a galera que levou isso está rindo de gargalhada, porque nenhum nome foi chamado para depor. Ainda, porque a pressão vai ser grande, não vai ter como escapar disso. A impressão que se tem é: corre, limpa, você tem um tempo para limpar tudo isso que está aí, essa sujeira. Suma com isso. Suma com isso. Porque quando os caras chegarem, não vão encontrar nada. Porque ninguém recebeu 48 horas para se explicar, Alfredo. Ninguém foi chamado. E até agora são 100 bilhões roubados dos cofres públicos e os caras estão soltos, dando gargalhada. Nem na Lava Jato isso aconteceu assim, Alfredo. Nem na Lava Jato. Os caras ainda mudaram tudo, todo o esquema da Lava Jato, começaram aí a anular. Você tem a Odebrecht devolvendo, se livrando, né? Devolveu o dinheiro, tinha multa para pagar em acordos com o Ministério Público da União e, no entanto, foi perdoada de pagar multas de bilhões de reais. A JBS, igualmente, tinha multas em acordo de leniência de quase 10 bilhões. Mas a JBS foi perdoada, sendo que os caras abriram a boca, fizeram aquelas delações. No caso da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, está aí em tudo quanto é lugar. Abra a internet que você vai ver a cara dos caras lá, meu irmão. Abrindo o verbo.
Aí agora o esquema foi maior. Foi de 2023 para cá que se descobriu os empréstimos consignados, 90 bilhões em empréstimos consignados, e nós ainda nem estamos falando da saúde, da discrepância de 44 bilhões de reais. Vupt! Caramba! Imagine o que daria para fazer com toda essa verba se fosse aplicada como deveria ser aplicada, Alfredo. Imagine o tanto que o brasileiro ia se dar bem. E agora onde é que está essa gente? Aonde é que está esse dinheiro? Ah, tira aí, demite esse camarada daí, tira ele do ministério. Hoje, a bancada do PDT já disse que está abandonando a base aliada do governo. Ah, vai todo mundo embora. E aí a gente diz que alguém ficou num prejuízo, o outro também. Esquece-se isso. Inverta o processo, professor. Imagine se o governo fosse de Jair Messias Bolsonaro, como é que estaria a situação neste momento? Nós queremos saber aonde foi parar o dinheiro, nós queremos saber quem são os responsáveis e nós queremos que eles sejam responsabilizados perante a lei, Alfredo. Aí, continue, depois eu vou te falar outra coisa. Fale, professor. Você tem moral. Eu vou dizer uma coisa Fale. pra você. Meu caríssimo Paulo, uma coisa a gente precisa reconhecer, eles têm bom gosto para carros. Lamborghini, Ferrari, pô, peraí. Maserati eu não vi, não. O meu carro preferido é Maserati, tá? E eu quero que as pessoas prestem atenção numa coisa, nós não estamos brincando, mas é assustador. No Brasil, vulgarizaram até termos. Vagabundo rouba milhões. Verdade. Eu já presenciei essas conversas entre políticos. As pessoas dizendo que, não, mas você roubou quanto? 200 milhões? Isso é fichinha. No Brasil, até o conceito de milionário, de desvio bilionário, não se fala mais em desvio de milhões, Paulo. Ninguém mais se dá o trabalho de contar troco. 100 mil, 200 mil de desvios é troco, é pé de chinelo, é pé duro, é orelha. Essa é uma coisa assustadora, meu caro Paulo. Preste atenção, meu amigo. Nós estamos diante de um quadro no qual a vulgarização, a transformação de delinquentes em autoridades e delinquentes transformados em autoridades inatingíveis, inatacáveis, inalcançáveis pela lei. Nós somos verdadeiramente um povo, um país maravilhoso. Nós aguentamos todos esses tipos de saques e ataques. Inclusive, volto a dizer, com essa questão absurda de vulgarizar a roubalheira e a bandalheira. Não, esse valor aí não estou nem preocupado. O cara roubou 100 mil, o cara desviou 500 mil, o cara desviou 10 milhões, que isso é fichinha. Vocês reclamam por qualquer coisa. Agora eles estão vulgarizando desvios, Paulo, bilionários. Se aquela dupla antiga ressurgisse, Milionário e José Rico, teria que recriar para Bilionário e Zé Trambique. Porque veja bem, Paulo, nós estamos rindo, mas eu dou risada, Paulo, de angustiado. Paulo, eu estou dando risada de tenso, porque eu tenho na minha família pessoas que economizaram durante muitos anos para contribuir com a Previdência. Pessoas que contribuíram com a perspectiva de se aposentarem com 10 salários mínimos. Contribuíram durante 20, 30 anos sobre 20 salários mínimos. Ô, Alfredo. O motorista de táxi, desculpe só para terminar, contribuía sobre 8 salários mínimos. Quando ele se aposentou, já faleceu em 2000, quando ele se aposentou com um salário mínimo e meio. Quando ele morreu, ele tinha um salário mínimo de aposentadoria, pagando sobre 8. Fala, Paulo. Orelha seca, né?
Orelha seca, orelha seca, né? Eu lembro muito disso, né? Do termo. O cara que rouba milhões é orelha seca. É o cara ladrão de galinha, vai no galinheiro e rouba. Esse vai preso. Se você roubar até 900 milhões, você ainda pega a cadeia. Agora, se você roubar acima de 1 bilhão, aí você, aí é outra história. Aí você vira autoridade. A autoridade, tem que ter respeito. Autoridade, como diz o povo, né? Olha só, além de tudo isso que nós estamos falando aqui, não basta trocar de figurino, se o roteiro continua o mesmo. Volney Queiroz, o nome indicado para substituir Carlos Lupe no Ministério da Previdência, não tem condições morais nem políticas para assumir a pasta. Assim como o ex-ministro afastado, ele também foi avisado dessas fraudes no INSS. Estava presente ali nas reuniões onde as irregularidades foram denunciadas. E o que ele fez? Nada. Ou melhor, fez sim. Apadrinhou a manobra que permitiu a continuidade do esquema que sangra os aposentados brasileiros com descontos indevidos. A tentativa do governo de vendê-lo como novo nome é uma afronta à inteligência da nação. É tentar subestimar o povo brasileiro. Dizer que você é burro. Trata-se do mesmo grupo político, das mesmas digitais e da mesma conivência escancarada com as maracutaias que explodiram dentro do INSS. É o PDT tentando manter o controle da máquina, mesmo depois de tudo. E não é só a oposição que está vendo esse absurdo, esse escalabro todo. Nos bastidores parlamentares, como o Damares Alves, já articulam para impedir a nomeação de Volney justamente porque ele faz parte do mesmo problema. Permitir que ele assuma o ministério seria legitimar o esquema criminoso que lesou milhões de brasileiros, muitos dos quais sequer sabiam que estavam sendo extorquidos por entidades conveniadas ao INSS. A casa caiu, papai. Caiu, desmoronou, colapsou. Será que esses caras ainda não conseguiram perceber isso? Não adianta redecorar com o material podre. Porque trocar Lupe por Volney é como mudar o lobo e manter a pele de cordeiro. Não há chance de moralizar a Previdência enquanto os mesmos nomes seguem sendo empurrados goela abaixo do país. Colocar esse cara no comando do ministério é o mesmo que tentar apagar as provas. O processo está correndo, com uma investigação a todo vapor. Volney, por ser amigo e aliado direto de Carlos Lupe, pode sim fazer o que Lupe era suspeito de que poderia fazer, ou seja, apagar todas as provas e atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Isso é inadmissível. Imagina você manter um cara desse que sabia de tudo no comando do ministério que pode revelar todas as provas do crime. Se ele sabe que pode sobrar para ele, você acha que ele vai deixar as coisas à vista? Não vai. Não tem como. O rombo foi muito grande. Alguém precisa varrer essa sujeira para debaixo do tapete para que outros peixes grandes não sejam fisgados. É uma vergonha e na cara dura, na cara de pau. Será que agora até os que votaram nesse partido estão percebendo que foram enganados? E que aquele velho discurso populista de igualdade social e distribuição igualitária de renda só funciona em palanques para enganar você? Alfredo, esse é o maior mal da nossa sociedade, a ambição exacerbada que atropela o senso de humanidade para beneficiar os que se propuseram a cuidar dos outros, mas que, na verdade, cuidam apenas deles mesmos. Ou seja, não tem como o governo sair dessa espiral. Agora é só ir para o fundo, cada vez mais, não é? Bom, é preciso, Paulo, entender claramente que nós vivemos durante 4 anos uma experiência de um governo que não roubou e que buscou cortar as asinhas dos mecanismos dos desvios. E esse governo passou 4 anos apanhando,
passou 4 anos sendo torpedeado por um sistema que inclui a mídia e outros setores. Esse governo que passou 4 anos mostrando que era possível fazer uma gestão sem sujar as mãos, respeitando recursos públicos, esse governo foi vencido numa batalha por uma tenaz que impede, parece que, o Brasil de olhar para frente. O próprio brasileiro, muitas vezes, Paulo, parece que ele está convicto de não adianta mudar porque é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós vimos durante 4 anos que nem todos são iguais. Nós observamos durante 4 anos que nós tivemos um governo que não precisamos usar o perfume maravilhoso que o Paulo anuncia, o Eche una noche em Sevilha. Nós tivemos noites e dias de liberdade no Brasil. Hoje eles precisam usar máscaras, perfumes, subterfúgios e precisam atacar os conservadores, prometendo, ameaçando levá-los para as valas, porque enquanto uma só voz continuar bradando, reclamando e falando, Paulo, daquilo que aconteceu entre 2019 e 31 de janeiro de 2022, enquanto houver uma só voz, Paulo, eles não terão sossego, porque basta uma voz daquele tempo para denunciá-los o tempo todo. Tá aí, eu me lembrei do Eche Loja Virtual, Una Noche em Sevilha. Eu já usei 2 ou 3 vezes menção, Paulo, ao perfume, fazendo um merchan lá no canal de Brasília, certo? Lembrando as pessoas, olha, existem circunstâncias em que a pessoa tem que perfumar, porque é preciso que nós tenhamos a capacidade de entender, Paulo, que nós estamos vivendo tempos terríveis, mas tempos reveladores. Quando o governador da Bahia diz que é preciso jogar essa gente na vala com a retroescavadeira, sabe por quê? Porque nós continuamos sendo a maior denúncia contra eles, Paulo. Foi grave isso, hein? E ele voltou atrás dizendo que foi descontextualizado, papo furado. Teve nada disso. Ele falou aquilo que ele pensava e foi tudo mostrado na íntegra. Não teve absolutamente nada disso. E outra, foi uma desculpa, né? Ele se desculpou disfarçadamente. Caso haja aquele que se ofendeu, que aceite minha desculpa. Caso. Que absurdo. Isso foi muito grave e cabe impeachment. E já tem gente pedindo. Isso não tem nexo, não tem lógica. Isso aí é um incentivo ao genocídio, uma apologia ao genocídio, Alfredo. Então, como é que fica? Imagine tudo isso invertido. Se fosse outra pessoa que estivesse dizendo isso, imagine se o Bolsonaro estivesse falando isso, ou alguém ligado, um bolsonarista falando, um patriota falando que todos os caras de esquerda deveriam acabar desse jeito. Como é que ficaria tudo isso? Né? Você ia ver aí um bando de gente aí, né, reclamando, os de sempre, que eu não preciso nem mencionar o nome aqui. É uma vergonha isso, o tamanho da hipocrisia. Mas todos eles agora, depois dessa pancada, são obrigados agora a engolir essa situação de boca fechada. Botou ali, sem poder abrir absolutamente para dizer nada. Você sabe por que não dizem nada? Porque está no DNA. O que vão dizer agora? Vão reclamar de quem? Para abrir a boca e reclamar dessa história do INSS, vai ter que falar do próprio pai, vai ter que cortar na própria carne. E aí? Melhor fingir que não houve nada. Não foi comigo. Nem sei. Vamos deixar esquecido que daqui a pouco a imprensa passa batido, o povo passa, a imprensa aberta não comenta absolutamente nada e daqui a pouco vai tudo embora. Bobagem. Estamos aqui, sempre de ouvidos e olhos abertos. Duela a quem lhe duela. Alfredo Bessoff,
Ficamos por aqui com o nosso bate-papo, muito bom, como sempre, hein? Amanhã estamos ao vivo ao meio-dia, hein, Alfredo? Sim, senhor. Eu senhor quero está dizer convocado. o seguinte. Sentido. Eu quero esclarecer o seguinte. Eles fazem... Vocês viram uma coincidência? Quando dá um problema, o Lula some. Lembram o que aconteceu naquele período de 7 de outubro de 2023, antes do ataque do Hamas? O Lula foi para o hospital. Depois deu um quiprocó qualquer, Lula caiu e bateu a cabeça. Agora, com todo esse escândalo, Janja já foi para os Estados Unidos, o Lula está indo para os Estados Unidos se encontrar com Maduro. Moscou. Eu falei Estados Unidos? Falou. É porque os Estados Unidos estão no Brasil agora. É o sonho deles. Não, ele foi para a Rússia. Observem que cada vez que a coisa pipoca aqui no Brasil, eles picam a mula. Observem bem, toda vez que pipoca, picam a mula. E mais importante do que isso, Paulo, eles buscam abafar esse escândalo porque eles têm convicção de que o próximo escândalo será escandalosamente maior e irá fazer com que aquele escândalo anterior seja apenas e tão somente fichinha. Essa é uma sucessão. Isso é um efeito cascata. As pessoas ainda não estão observando o que está acontecendo em Itaipu, logo, logo vem. Itaipu é de muitos bilhões também. Portanto, Paulo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa interação com os nossos espectadores. Amanhã, meio-dia, nós estaremos de volta. Fiquei muito feliz com a chegada de um novo anunciante, de um novo apoiador ao canal. E eu quero que os nossos espectadores tenham essa compreensão sobre a importância de termos a iniciativa privada apoiando a iniciativa privada. Um grande abraço para você, Paulo, até amanhã, e a todos vocês, espectadores. Quando terminar, se inscreva no canal, ative o sininho e faça qualquer tipo de comentário só para engajar e aumentar a relevância, a repercussão e aumentar para que as redes sociais, para que os algoritmos percebam que vocês verdadeiramente gostam do canal do Mundial Telenotícias. Amém. Obrigado, Alfredo. Até amanhã, ao meio-dia, irmão. Bom, agora não precisamos dizer mais nada, né? O Alfredo disse tudo aí com toda a propriedade. Um grande abraço, ficamos por aqui e nos vemos de novo nesta quarta-feira ao meio-dia. Até lá.